Política, na Jovem Pan. 7h41, faltando 19 para as 8. Aquele bate-papo agora com o nosso comentarista político, Piara Bosque, que já está conectado conosco. O Piara, bom dia para você, bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville, tudo certo por aqui? Que bom. O Piara, uma reviravolta na política catarinense, né? Jorginho Melo segue muitas referências do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que nomeou o filho dele no governo. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa situação, qual será a função dele também e se isso, né, sinaliza uma boa relação com o MDB. Uma boa relação com o MDB, uma boa relação com a senadora Ivete Apio da Silveira, né, viúva do Luiz Henrique, que era suplente dele, e assumiu a vaga titular no Senado com a posse de Jorginho Melo. O filho, Cláudio, agora está nomeado na Casa Civil. A pasta de atribuição política, ele provavelmente vai fazer essa vinculação aí com Joinville. Vamos ver como é que vai ser na prática a função. Ana, pela nomeação não tem uma definição clara de qual é a função do Cláudio, mas reforça esse laço com a família de Luiz Henrique, com Joinville, e traz muito. A gente está vendo muitas ações desse novo governo do Jorginho Melo, em que ele resgata muita coisa que era do espírito do governo de Luiz Henrique, e o especialmente na máquina. A gente vê a reforma administrativa dele trazendo várias pastas que existiam na época do Luiz Henrique, como turismo, cultura e esporte. E a gente percebe que o governo do Luiz Henrique e a figura do Luiz Henrique é uma inspiração para Jorginho Melo. E a relação com a Ivete se aprofundou muito nesses 4 anos por causa dela como suplente, e agora tem o filho Cláudio também na Casa Civil, reforçando esse time. Pois é, você comentou, né, Piara, sobre a questão da reforma, né, assunto que está em andamento, é uma missão aí para o governador Jorginho Melo nesse início de mandato, e a gente sabe que tem algumas áreas de planejamento, com unidades voltadas para inovação, projetos e até a participação de bolsistas. Qual é a tua avaliação sobre essa organização? De fato, teremos isso em Santa Catarina? Não, a gente tem, acho que uma das principais novidades é essa Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Ela foi prometida na campanha eleitoral. A CAT, que é a associação que reúne as empresas do setor, ela pediu que existisse uma secretaria específica, e ela e que eles pudessem fazer a indicação. O nome foi escolhido em parceria com elas, o Marcelo Fetti, e a ideia é aquela secretaria de desmembrar, tirar ela do desenvolvimento econômico sustentável, para que ela passeie por toda a gestão, né? Que ela tenha uma interlocução em nível de igualdade com as demais secretarias, e que isso possa se espalhar pelo governo. Essa questão da inovação, que é uma marca de Santa Catarina e que estava lá no desenvolvimento sustentável, e agora vai ter sua secretaria própria. Vamos ver como é que vai funcionar na prática. É uma das grandes áreas de aposta do governo. Marcelo Fetti tem bastante experiência, ele tocou secretarias de inovação tanto em Palhoça quanto em São José. O caso de Palhoça é mais importante, ele ficou alguns anos lá e a cidade deu uma boa deslanchada nessa área, e vamos ver o que pode ser feito aqui no governo do estado, mas por enquanto muita expectativa. O Piara, falando ainda sobre a questão do governo Jorginho Melo, né? O governador Jorginho Melo suspendeu alguns pagamentos daquele plano 1000, né? O antigo plano do ex-governador Carlos Moisés, e alguns prefeitos, algumas prefeituras ainda não haviam recebido este valor. Como é que está essa situação? Essa é uma situação que gera muita apreensão. Voltando um pouquinho no tempo, ainda no ano passado, o Ministério Público de Santa Catarina tinha entrado com uma ação questionando a forma como era feito o Plano 1000, o PIX, né, o repasse, o PIX, que é um repasse facilitado, criado por emenda constitucional no governo Moisés, que criou um tipo de transferência para os municípios equivalente à das emendas parlamentares. Foi um dispositivo criado no Congresso Nacional, mas, segundo o Ministério Público, deveria ser destinado só para as emendas parlamentares, porque ele é muito facilitado, ele tem mais dificuldades de fiscalização, exige menos dos municípios em termos de explicações e tal. E aí, no final do governo, Moisés suspendeu boa parte desses PIX, e agora o governo Jorginho está tratando com muita cautela esse tema.
No final do ano passado, antes de assumir, Jorginho teve uma reunião com a FECAM, entidade que representa os municípios, e disse que ia tentar achar um jeito de dar legalidade, de fazer isso atendendo as determinações do Ministério Público. Dá para fazer o Plano 1000 via convênios normais, que são aqueles que passam, tem muito mais regras, demora um pouquinho mais, mas dá para fazer. Agora, a gente percebe que o Jorginho Melo tá com a mão no freio nessa questão do Plano 1000 por dois motivos. Primeiro, ele quer ter certeza da situação das contas do Estado. O secretário Cleverson Sievert vai fazer um relatório para ele agora, até essa semana, apresentando essa situação. E a segunda questão é que ele quer voltar a ser o protagonista na questão das obras, né? O governo Moisés, muito notabilizado tinha um excesso de arrecadação, dividiu com os municípios, ou pelo menos prometeu dividir com os municípios. O governo Jorginho, ele disse que vai manter as principais obras, mas ele vai rever bastante da política. E eu já vi lá nos bastidores, eu já falei assim, já ouvi lá nos corredores, o Plano 1000 tudo bem, o problema é que tinha Plano 5.000, Plano 10.000, dependendo do município, o prefeito era mais próximo ou menos próximo do Moisés, o Plano 1000 podia até engordar. Lembrando que o Plano 1000, a lógica dele era para cada habitante R$1.000, e isso dá um volume de recursos para o município. Vamos ver, eu acho que alguma coisa vai sair, mas naquele modelo do Moisés eu acho que não vai ter, não. E a suspensão do PIX nesse momento pode chegar, né, uma ordem de 820 milhões de reais aproximadamente. Chupiara, obrigado, boa quinta, até amanhã. Até amanhã, um abraço.